Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso possa habitar em nossos corações de maneira que possa inundá-los do amor de Cristo, da sua verdade, do seu consolo, do seu refrigério, que chegue na vida de cada um. Meus amados, hoje, sexta-feira, nós vamos concluir a nossa lição bíblica diária da semana. Hoje, sexta-feira, vamos ver aqui as duas últimas perguntas, né? As perguntas 11 e 12 da nossa lição. E vamos aqui rapidamente recapitular as duas perguntas que nós vimos ontem na quinta-feira. A pergunta 9 de ontem diz assim: o que Paulo ainda explica a respeito dos membros fracos ou menos dignos? Não é? Foi a pergunta que nós vimos ontem, né? O que significa tudo isso? Aí Paulo disse para nós que aqueles que parecem mais fracos, né? Eles também são necessários. Aqueles que podem parecer menos dignos, esses aí são revestidos de maior honra, né? Também diz que até os membros, né, não decorosos, não tão decorosos, né, também é revestido de uma honra especial. Até nós demos o exemplo ontem, né, de alguns órgãos que o homem não dá tanta honra, mas que Deus os honra quando o conhecimento chega para a gente, quando nós sabemos a importância de cada órgão do corpo e a gente vai compreender que todos os membros, todos os irmãos da igreja que cooperam entre si são membros preciosos, né? E vimos também na segunda pergunta de ontem, a 10ª, quando Paulo fala os membros mais nobres, né? Ele diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Deus vai equilibrar. Imagine que o coração, para a gente, tinha um conceito de 90 pontos, né? Um conceito ali de 90 pontos. Só o cérebro, a mente tem 100 pontos. Olha que o coração tem 90 pontos, né? Os olhos têm 85 pontos, né? E daí por diante. Mas o baço, né? Os médicos falam que o apêndice do corpo não vale nada, né? Está ali para nada. Mas aí o Senhor, pelo conhecimento que ainda vai se aparecer, né? Um baço, qualquer outro órgão do corpo, quando tinha uma honra de valor ali, valor 5, né? Mas aí Deus vai dizer assim: olha, eu vou equiparar todos os órgãos a um valor 90, um pelo outro, porque todos são importantes. E esse é um ensinamento tão profundo que nós precisamos ter, porque quando a gente entende isso, a gente vai ter igual cuidado com todos os irmãos, né? Vai agir com o mesmo amor, com a mesma justiça, sem fazer acepção de pessoas, que é a grande mensagem principiológica da palavra de Deus, né? Deus ama e faz justiça sem fazer acepção de pessoas. Portanto, a primeira pergunta de hoje: o que Paulo explica sobre o que acontece com o corpo se um dos membros padecer ou se for honrado? Se um dos membros estiver padecendo sofrimento ou se algum dos membros receber uma grande honra, o que deve acontecer, né? E por que deve acontecer? Então, em 1 Coríntios 12, versículo 26 e 27, diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Que coisa linda, né? Tem até uma repetição aqui, mas é um equívoco aqui, é a mesma frase, né? Vamos lá.
Então veja, meus irmãos, que primeiro, Paulo está nos dizendo aqui, quando no corpo espiritual, que é a igreja, né, o corpo de Cristo, né? Então, aqui, Paulo diz claramente que se um irmão está sofrendo, todo mundo sofre junto. Isso é uma verdade, né? É uma verdade porque enquanto um irmão está sofrendo, os outros sentem a dor. Quando há irmandade verdadeira, né? Quando não há, a igreja é apenas um clube social que as pessoas se reúnem apenas para se divertir, não há comunhão espiritual, então aquele que está sofrendo, os outros não sentem muito. Mas quando há unidade em Cristo, unidade verdadeira, os irmãos sentem a dor um do outro, né? Não só a dor, porque o texto vai dizer aqui também, porque se um membro é honrado, todos ficam felizes pela honra que ele recebeu, né? No mundo é diferente. Quando uma pessoa é honrada, os outros, muitas das vezes os outros, na maioria no mundo, né? Vai sentir inveja, né? Se um homem, né, tem uma conquista, há muitos que vão, em cima daquela conquista, tentar diminuir, tentar descredibilizar, inferiorizar, né, aquela conquista ou aquela honra, por inveja, né, porque vive para competir, não vive para amar o próximo, vive para querer ser superior ao próximo. E quando o próximo ele se torna, ganha alguma coisa que para o mundo ele se tornou superior em alguma coisa, que o mundo vê assim, né, logo superioridade. A gente não vê dessa forma, mas o mundo enxerga assim. Então, quando o mundo enxerga que alguém, de alguma forma, se tornou superior, porque se formou, tem um diploma maior do que os demais amigos, né? Vai ter gente com inveja. Alguém que agora vai ganhar um salário muito maior do que os da rodinha de amigo ali, o outro vai ficar, né, com inveja. Se comprou um carro novo, bem moderno, aí já tem, né? E assim por diante, porque isso é do mundo. Mas os filhos de Deus não ficam tristes quando um irmão, né, cresce de alguma forma, ganha alguma coisa, recebe alguma coisa. Não. O verdadeiro cristão ele fica feliz, ele não tem essa coisa da inveja no coração, né? Por quê? Porque Paulo vai concluir dizendo o seguinte aqui, olha, vocês aprendam uma coisa, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Cada membro é um membro particular dele. Essa palavra particular, ela tem uma tonalidade muito forte aqui de intimidade. De intimidade. É como se fosse assim, você é um órgão do corpo que o mundo pode não dar valor, mas que Cristo gosta de conversar, dedica um tempo para conversar só com você. Cristo lhe honra, né? Ele faz menções de louvor a você, ao seu nome. Olha que coisa linda, né? Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. Então, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Quando nós temos esse entendimento, é retirado da nossa mente, do nosso, né, da nossa cultura, né? Que existem pessoas maiores ou melhores que as outras. Dentro da igreja, não. Somos todos, temos todos a mesma importância para Deus e para Cristo. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a nossa 12ª pergunta. A 12ª pergunta diz assim: como Deus estabeleceu cada membro? Existem dons que podem ser desenvolvidos? Duas perguntas numa, não é? E aqui, claro, que quando se falam de órgãos do corpo, membros da igreja, é uma correlação, né? Está falando justamente para que seja compreendido os dons, porque o dom é dado a cada órgão para que cada órgão seja útil. Não existe no corpo de Cristo um órgão inútil. Um órgão inútil, ele morre e vai acabar afetando o corpo todo, né? Então, o texto aqui, do versículo 28 ao 31, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja,
primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que coisa linda e profunda, né? O apóstolo Paulo fala aqui. Pois bem, então toda essa ilustração que o apóstolo Paulo fez nos versos anteriores, falando sobre os membros do corpo, aqui ele está agora exemplificando na igreja, né? A igreja, na igreja de Cristo, né? Ele vai ter apóstolos, que é um tipo de um membro do corpo, né? Profetas é um outro tipo de membro do corpo, mestres, aqueles que operam, né? Operam milagres, os que operam cura, ajudam as pessoas, socorro, né? Aqueles que administram, que têm governo, né? Administram as coisas de Deus, a casa de Deus, né? E daí por diante. Então, veja que aqui, quando ele fala de membros, agora ele está exemplificando, colocando na prática algumas funções, não títulos. A Bíblia nunca vai tratar de títulos. Quem gosta de tratar de título é a igreja cristã institucionalizada de hoje, né? Se tornou muito mundana, se tornou assim muito secular, né? Porque aí ela se apega ao título de pastor. Tem gente que diz que é pastor, mas não tem condição de ser nem membro de uma igreja. Aí se agarra aquele título, compra esse título, né? De maneira vil, né? Compra até com dinheiro, compra unção por dinheiro e tantas falsa unção, claro, né? Então, não é isso do que o texto bíblico está falando. Não basta alguém dizer que é pastor para ser. Deus é quem unge, Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, né? Aquele a quem Deus chamar para ser pastor, ele vai receber o dom de ser pastor. E aí, Paulo vai dizer aqui no final que esse dom ele pode ser desenvolvido, aprimorado, aperfeiçoado. Se você quer ser uma pessoa que gostaria muito de ensinar a Bíblia para as pessoas entenderem com facilidade as Escrituras Sagradas, aí você busca esse dom, escolhe o dom e aí se aplica nele. Vai estudar a Bíblia, vai, né, desenvolver a pregação, vai aprender. Quanto mais você aprende e mais você aplica, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo que está escrevendo aqui essa carta, ele vai dizer, olha, eu aprendo mais quando eu estou ensinando. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Era quando ele mais aprendeu, ou seja, quando ele estava desenvolvendo. É por isso que no final desse texto ele vai dizer, ó, se vocês fizerem isso, eu vou mostrar para vocês um caminho ainda muito mais excelente. Ou seja, eu vou falar de coisas para vocês que vocês vão entender. Então veja, o apóstolo Paulo era um homem de múltiplos dons. Eu não sei se ele tinha 3, 4, 5, mas ele tinha muitos dons, não é? O dom de curar, o dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de falar em muitas línguas, né? Ele tinha muitos dons, né? Que Deus lhe deu. A questão de falar em muitas línguas, eu não sei se ele já falava muitas línguas antes de conhecer o Senhor, e com o Espírito nele, ele falou mais ainda, não sei, a Bíblia ele não entra nesse detalhe. Mas Paulo tem múltiplos dons. Múltiplos dons. Ele deixa, e para mim a parte mais tocante aqui, ó, é quando ele diz assim, ó, olha, procurai com zelo os melhores dons. Quando ele fala que os melhores dons, ele está dizendo que tem dom
que o dom de ser apóstolo é melhor do que o dom de ser pastor? O dom de ser apóstolo é melhor do que o dom de ser mestre ou doutor? Doutor e mestre quer dizer, um é pesquisador, doutor, né? Descobre coisas fascinantes na palavra de Deus. E o outro, mestre, é aquele que ensina, né? Por isso que ele faz essa distinção. Mas vamos lá. Aquele que produz o conhecimento, né? Em cima da palavra de Deus que já existe, não novos conhecimentos. Então, quando ele está dizendo assim, procurai os melhores dons, Paulo está classificando dons, que existe um dom maior e um dom menor, e por isso, aquele que tem o dom maior já se torna maior do que o outro irmão. É isso que Paulo está estimulando? Ora, se Paulo está falando de honra, se Paulo está falando de igualdade na igreja, que todas as pessoas, né, têm o mesmo valor diante de Deus, por que agora ele está falando de dom melhor do que outro? Quando ele diz buscar os melhores dons, ele está dizendo assim, ó, busquem os dons que você vai se sentir realizado fazendo ele. O melhor dom para você. O melhor dom para você. Se você, por exemplo, não gosta de estar lá na frente, num púlpito, falando em público, ensinando a Bíblia, aí você vai dizer, vou procurar o dom de ser mestre, de ser professor, ensinar? Não é. Eu amo visitar os irmãos de casa em casa e orar pelas pessoas. Eu amo costurar a roupa do povo que está fazer uma roupa nova e dar para quem não tem roupa. Aí você vai se aperfeiçoar naquele dom. Esse é o melhor para você. É nesse contexto que Paulo está falando. Paulo não está classificando aqui isso. Quando ele diz que primeiro Deus trouxe um para os apóstolos, ele está falando de uma sequência cronológica de como isso foi acontecendo dentro da igreja primitiva, nessa sequência. Paulo não está dizendo que ser apóstolo é ser maior do que a pessoa que cura. Paulo não está dizendo isso. Então ele está dando aqui uma sequência cronológica de como aconteceu essa operação na igreja primitiva. E então, quando nós buscamos com zelo, buscamos com cuidado os melhores dons para nós desenvolvermos, que se adequa, né, à nossa vida, né? Já imaginou, eu moro numa cidadezinha com 100 habitantes, um vilarejozinho recuado e tal. Aí eu vou buscar um dom que esse dom é melhor desenvolvido numa capital com milhões de pessoas, milhares de pessoas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É por isso que ele fala melhor. E quem busca os dons e busca aperfeiçoá-lo e vive para aperfeiçoá-lo, Paulo diz essa coisa maravilhosa no final aí. Ele diz, eu vou mostrar a vocês, ou seja, você vai ver coisas ainda surpreendentes, né? Um caminho sobremodo excelente